Olá, pessoal! Estamos aqui hoje nesse bate-papo para a gente conseguir homenagear os nossos mais de 40 mil educadores que fazem os programas de educação do Sicredi acontecer na prática. A Fundação Sicredi acredita que a educação é um meio da gente fazer o desenvolvimento nas comunidades onde a gente está presente. O sistema Sicredi acredita na educação como meio de fazer uma transformação social. E quando a gente fala de educação integral, entendemos que isso é a base para a educação acontecer. Aí, estamos aqui então hoje com os nossos formadores. Temos o Pablo, o Silvio, a Raquel, especialistas, doutores, e a nossa convidada especial, a Jaqueline Moll, para a gente falar um pouquinho mais então sobre a educação integral e o papel dos educadores. Eu sou a Keila, uma mulher branca, cabelo castanhos, estou usando óculos, uma blusa branca, calça preta, tênis preto com branco. Olá, eu sou o Pablo, represento aqui o programa Cooperativas Escolares. Sou moreno, uso óculos, tenho barba, estou vestido com uma calça azul, um tênis mostarda, uma camiseta branca do programa Cooperativas Escolares. Estou sentado aqui no palco, ao lado da professora Jaqueline. Olá, eu sou Jaqueline Moll, professora da URGS, trabalhei no Ministério da Educação, no Conselho Estadual de Educação e tenho feito da educação a minha vida. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura do ombro, uso óculos, estou de calça preta, bota preta e uma blusa com várias cores escurinhas, assim, né? Porque hoje está um dia um pouco fresquinho aqui em Porto Alegre. Olá, meu nome é Silvio Munari, estou aqui hoje representando o programa União Faz a Vida. Sou um homem branco, de cabelo castanho, barba longa, uso óculos, estou usando uma camiseta amarela do programa União Faz a Vida, uma calça jeans e um tênis preto. E estou ao lado da Raquel. Olá, eu sou a Raquel Karpinski, professora, assessora, formadora, mulher branca, alta, cabelos claros, estou usando um tamanco pink, uma saia preta, uma camiseta da Educação Financeira, onde tem escrito Jornada da Educação Financeira nas Escolas, e um blazer pink. Jaqueline, qual é o desafio que a gente tem em relação com esse tema para esse público? Bom, primeiro, agradecer o convite do Sicredi. Tenho muito respeito pelo trabalho que vocês têm feito nas escolas, nas comunidades, respeitando os professores, acompanhando os professores, dialogando com os professores. E homenagear professores na passagem do Dia do Professor, num país cujo anúncio dos últimos dias foi o apagão de professores nas próximas décadas, né? Em 20 e poucos anos, nós teremos uma dificuldade muito grande de ter jovens sendo professores se não revertermos esse quadro. E eu acho que é possível reverter. Então, o que a educação integral tem para dizer para isso, né? Eu diria que a educação integral ela é um desafio estrutural para o Brasil. Claro que a gente podia começar falando do Saviani, porque o Saviani nos ensinou que sendo a educação devia ser integral. Por que a gente precisa adjetivar, né, usar a expressão integral, se a educação é integral? Porque a educação no Brasil ela foi reduzida a treinamento. Ela foi reduzida a uma expressão mais técnica, assim, ao instrucionismo, que a gente precisa superar. Como se a criança fosse na escola para passar por determinadas provas, para se verificar se ela está apta para isso ou se ela não está apta para aquilo. Bom, em muitos casos, ela reprova, ela é evadida, né? Eu digo que a evasão escolar não é um fenômeno natural, há todo um conjunto de circunstâncias sociais, culturais, pedagógicas para a evasão acontecer, e nós precisamos superar esse estado de coisas. Então, nós precisamos construir educação integral, educação que faça esses meninos e meninas se desenvolverem como pessoas. Está lá na Constituição, o pleno desenvolvimento da pessoa é o primeiro dos objetivos da educação nacional. O segundo é a formação para a cidadania. E a gente não forma para a cidadania senão vivendo experiências democráticas, cidadãs, de diálogo, de encontro com a diversidade que nós representamos como sociedade. E o terceiro é a preparação para o mundo do trabalho, que na educação fundamental, que na educação infantil, no ensino fundamental e numa parte do ensino médio, não é se preparar para uma profissão, mas é desenvolver o conjunto de possibilidades humanas que nos ajudem a resolver problemas, a conviver de modo equilibrado com os outros,
com o meio, né? E, sobretudo, buscando desenvolver o que é potência em cada um dos nossos estudantes, e que acaba se perdendo. Nós somos um país que tem muita pobreza ainda, muita pobreza, né? E essa desigualdade estrutural faz com que muitos meninos e meninas não vivam a plenitude das suas possibilidades. Então, a educação integral, ela é, sim, uma condição para que esses meninos e meninas tenham experiências de formação humana ao longo da escolaridade, dos 4 aos 17 anos, como está lá na Emenda Constitucional 59, de 2009, e experiências plenas de desenvolvimento cognitivo, estético, político, e político no melhor sentido de viver a polis, né? Eu sei que vocês gostam muito do debate do território da cidade, depois a gente vai falar sobre isso, mas a educação integral, ela tem esse papel, ela é um grande desafio, né? E ela não começou agora. Eu acho que a gente pode começar por aí. Professora Jaqueline, você falou de polis, falou de cidade, e nesse bate-papo de hoje, eu estou representando o programa de educação da Fundação, que é o mais antigo, né, que é o programa A União Faz a Vida. E esse programa tem um movimento muito interessante de formação com os educadores, né, todos esses que estão nos acompanhando no dia de hoje, que pensa a escola além dos muros. Essa foi uma frase que a gente cunhou em um dado momento e que nos acompanha ainda. E o nosso trabalho tem muito a ver com provocar o olhar das crianças, dos adolescentes, para os territórios educativos, para aquilo que está para além da sala de aula, para além dos muros da escola. Nós falamos, né, em um dispositivo que a gente gosta muito, que são as expedições investigativas, quando os estudantes saem da escola para conhecer a sua realidade imediata e poder misturar, né, esse conhecimento acadêmico com as suas experiências de vida. Bom, e aí eu acho que a nossa tentação aqui é poder ouvir um pouquinho mais de você sobre qual a relação que você pode fazer para a gente, né, entre a educação integral e as cidades que educam. É muito interessante a pergunta, porque ela vem cheia de significados do trabalho que vocês fazem, né? Sempre que eu escuto a União Faz a Vida, eu penso numa frase que foi fundamental para o Mais Educação, que foi uma estratégia de educação integral, né, que nós construímos, vamos ver se depois falamos sobre isso, lá no governo federal, que é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Isso vem lá de alguma cultura africana, né, desses povos que foram trazidos, escravizados para cá, e que hoje precisam se constituir com a grandeza que eles têm. O enfrentamento do racismo estrutural nos ajuda nessa direção, mas a gente aprendeu isso com eles. É preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Também, se a gente mergulha nas culturas indígenas, e aí a Lei 10.639, que já em 2003 propunha, né, que as matrizes africanas indígenas estivessem conosco, se nós mergulhamos nessas experiências, nós vamos ver como faz mais sentido a ideia de que a união faz a vida. Porque é junto. A tarefa da educação, ela é uma tarefa, quem sistematiza o processo com os meninos e meninas nas suas diferentes faixas etárias, mas também com adultos que ficaram fora da escola, são os professores. Ninguém está aqui tirando a importância e a centralidade. Aliás, eu comecei dizendo isso. Nós precisamos enfrentar o apagão de professores, e isso significa reencantar a sociedade para a tarefa da escola, para a tarefa da educação. Mas também não significa que a escola possa se fechar sobre ela mesma, né? E a gente vai muito longe para começar a pensar isso. A gente vai para a paideia dos gregos, né? Quer dizer, as pessoas se educavam. Aliás, essa expressão, essa frase do Paulo Freire é central. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo conjunto das condições em que vivem. Então, lá nos gregos, essa ideia já vinha. A instituição escolar ela é uma invenção recente na humanidade, né? Tu vai encontrar algumas experiências há 300, 400 anos, na Alemanha, depois na Inglaterra, mas a escola vai casando com a ideia da Revolução Industrial e com a ideia de adequar as pessoas para o trabalho que não era mais o trabalho da terra. E isso sempre foi fechando a ideia de currículo. Isso sempre foi subindo muros. Inclusive em contextos muito conturbados, quer dizer, sobe muro para defender a escola, né? Em contextos de violência crescente, como infelizmente a gente vive, sobe o muro para separar a escola.
A gente quer baixar o muro, essa expressão extraordinária, porque a gente entende que é preciso toda a aldeia. A gente entende que é preciso, para poder educar, fazer esse pleno desenvolvimento da pessoa, que a nossa Constituição de 88 previu, a gente precisa potencializar tudo que tem de melhor na sociedade. É assim, todas as pessoas. O que a gente oferece de melhor para esses que vêm? A ideia da Hannah Arendt, né, essa grande filósofa que diz como é que a gente recebe esses novos, esses jovens, para que eles possam fazer, inclusive, coisas que modifiquem a sociedade na qual a gente vai envelhecer. Então, a ideia da união faz a vida, de toda a aldeia para educar uma criança, a ideia de baixar os muros conversa perfeitamente com a perspectiva que a educação integral contemporânea no Brasil trouxe de intersetorialidade. Não dá para achar, sobretudo em contextos muito pobres, que são muito comuns no Brasil, que dá para a escola realizar sua tarefa com seu foco, um dos focos é a aprendizagem, sim, mas a aprendizagem no conjunto do desenvolvimento, sem que a assistência social, a saúde, a cultura, o desenvolvimento ambiental, a Secretaria de Geração de Trabalho e Renda, porque uma criança cujos pais não têm trabalho, cujos pais vivem uma situação muito degradada, não tem como a escola ser uma redoma que proteja essa criança. Essa criança vai beber naquela situação cotidiana que ela vive. Então, isso significa também nos trazer de volta um compromisso que a Unesco coloca lá nos anos 2000, de educação para todos, que o Brasil nunca conseguiu fazer, e educação ao longo da vida. Então, como é que tu vai articulando forças sociais, políticas governamentais, ações sociais, para que esses meninos e meninas possam ser educados para o conjunto das demandas da sociedade, mas para que o conjunto das suas potências seja desenvolvida, né? Eu gosto muito dessa imersão, essas expedições investigativas que vocês fazem, porque elas primeiro me fazem pensar, e depois falaremos das cooperativas, espero, porque isso tudo vem do Freinet, né? Talvez antes do Freinet, outro, Célestin Freinet, que é um educador francês, início do século XX, e ele tinha essa ideia, ele é alguém que teve que lutar na Primeira Guerra Mundial, tem toda uma história muito dramática, mas ele queria que as crianças vissem o mundo, o melhor do mundo. Então, ele inventa as aulas passeio, né? Claro que depois a gente vai ver que tudo isso vai se elaborando, eu falei nele, porque a ideia de cooperativas escolares vem muito da pedagogia Freinet, por isso que eu digo, a gente bebe nas águas das tradições democráticas, humanistas e humanizadoras da educação. E é interessante porque os sistemas de educação têm dificuldade de fazer isso. É como se Paulo Freire, por exemplo, ou Freinet, fossem frases bonitas, mas com dificuldade de serem realizados e vividos. E eu sei que os programas que vocês desenvolvem buscam materializar esses princípios. Então, a imersão investigativa, essa ideia de sair da sala de aula e compreender o mundo, também nos leva para a ideia de que é preciso, para compreender a palavra escrita, dizia o Paulo Freire, é preciso compreender o mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E a experiência da imersão, a experiência de sair da sala de aula, de trazer os saberes dos avós, de trazer os problemas que se vive uma criança que tem que passar num valão, onde corre um esgoto. Como é que ela chega na sala de aula e chega, às vezes, mal cheirosa? Se a professora não conhece esse caminho, a tendência é, inclusive, ter certo preconceito em relação àquela criança. E isso vai reverberar na sua história escolar. Então, eu entendo que a experiência de imersão investigativa, essa experiência que é de compreender o mundo que está no entorno e pensar as áreas do conhecimento para a leitura do mundo, as duas se retroqualificando, né, porque nós temos que ir ao infinito e além com os conhecimentos. A experiência da escola precisa ser uma experiência de encantamento com o conhecimento. E eu diria, inclusive, Silvio, que é o cerne da educação integral. A escola precisa ser um lugar de encantamento. Me apavora que se esteja vendendo no Brasil uma ideia fácil de que fazer educação integral seja aumentar o número de horas, com mais apostilas, para as crianças escreverem, para os professores colocarem no quadro, para os professores cobrarem conhecimentos. Não, a experiência de educação integral é uma experiência de reconexão da escola com a vida no seu entorno. E a experiência da imersão, que vocês vêm fazendo com muita alegria, com muita
E eu não quero dizer que só com resultados, porque tu tem com processos significativos, para mim, está no centro desse debate aqui. Bem bom ouvir, né, Silvia, aproveitando o teu gancho na provocação com a professora Jaqueline, e realmente o quanto tem sido desafiador também, né, professora Jaqueline, pensar a nossa profissão, professores e professoras, né, quantos aqui nos escutando nesse momento, nos vendo, e programa mais velho, né, ou mais experiente, Silvia. Então, eu aqui represento hoje o programa Caçula, né, a jornada da educação financeira nas escolas, professora Jaqueline. Sim. A gente sabe que não é uma temática, às vezes, fácil, né? Principalmente pelo não contexto, pelo não conhecimento, muito ao encontro da sua fala, né? De daqui a pouco nós, professores e professoras, não conhecer a realidade dessa criança, desse estudante, desse adolescente, que às vezes já vem com alguns rótulos e que nós mesmos, muitas vezes, reproduzimos aquilo que foi feito conosco em algum momento, ou enfim. Então, a jornada, né, dentro um dos temas contemporâneos transversais que a gente tem, que é a educação financeira, trabalha numa perspectiva de construção com os professores e com as professoras. Então, a partir disso, né, dessa construção com eles, é de como isso vai sendo ressignificado ou até mesmo sendo construído em relação à educação financeira. Diferente de uma perspectiva, daqui a pouco, do ensino financeiro, mas de uma educação financeira. Então, nessa perspectiva, prof. Jaqueline, da educação integral, como pensar práticas que, de fato, incluam a todos e a todas, numa sociedade ainda, a gente sabe, excludente, né, com uma desigualdade social gritante. Nós trabalhamos com 3 pontos, né, assim como já mencionado, a educação integral, a interdisciplinaridade e a equidade social nessa perspectiva humanizadora e emancipatória. Não necessariamente, né, até porque a gente não tem essa pretensão de projetar nas crianças e nos estudantes essa sociedade futura, mas, a partir da construção com os professores e com as professoras, ao ponto de ser tão significativo que isso possa, sim, fazer parte de uma construção cultural sob uma outra perspectiva de educação financeira. Então, como é que a gente poderia pensar, prof., justamente ao encontro da sua fala, de não abrir a gaveta X ou Y, não, agora eu abro a caixa da educação financeira, agora eu trabalho isso, mas numa dimensão da educação integral, em todas as suas perspectivas. Eu fiquei pensando, Raquel, o quanto nós temos uma tendência, quando se fala de algo como educação financeira, a pensar, e é um tema, eu diria que a pedagogia nasce como contraponto à ideia de que as crianças são adultos em miniatura, né? Então, assim, durante muitos séculos, se pensou que a criança era um adulto em miniatura. O debate da infância, inclusive, é recente. As pedagogias têm até um pouco mais de tempo, né? A própria didática, com Comênios, mas a ideia de que a criança era só um adulto, era só um corpo que só tinha que se desenvolver, mas que podia fazer as mesmas coisas que os adultos, inclusive, nos levou a muitos séculos de exploração das crianças, né? E há algumas culturas nas quais as crianças casam com 10, 11 anos, que as crianças trabalham desde cedo. Aliás, criança não trabalha, a criança dá trabalho, e a gente sabe, e a gente afirma isso. Então, é tão importante trazer esse debate para essa perspectiva de humanização da vida, né? E eu não posso deixar de pensar, quando ouço, né, o relato e li já sobre o programa de educação financeira que vocês fazem, na experiência que o professor Anísio Teixeira propõe lá no Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na Bahia, no bairro da Liberdade, a grande escola Parque, vai ser premiado pela Unesco na época, mas é uma memória também muito apagada. É importante falar de Anísio, é importante falar dessa experiência, porque ele primeiro ele tinha a ideia da escola, e isso já conversa também com o que o Silvio estava trazendo antes, a escola como uma universidade da infância, e eu diria da adolescência e da juventude. Então, Anísio advogava grandes espaços. A escola não pode ser uma coisa comezinha, tímida. É preciso que a criança possa ter vivências diferentes daquelas que ela tem no seu cotidiano. Então, é preciso ter biblioteca, é preciso ter refeitório, é preciso ter cozinha experimental, espaço para as artes. Anísio vai fazer isso nos anos 40, lá na Bahia, em Salvador. Depois,
com o governo Juscelino Kubitschek, Anísio vai fazer isso em Brasília. E teria sido, se não tivéssemos tido a interrupção de 64, o projeto de educação básica para todo o país, né? A educação, os nossos problemas seriam outros, mas isso não aconteceu, né? E Anísio cria lá, na sua experiência, na experiência pedagógica, uma moeda que as crianças vivenciavam na escola, né? Para que as crianças pudessem se organizar. Eu até diria que a educação integral tem que trazer de volta os grandes temas da vida. O amor, a morte, a riqueza. São temas que não aparecem na escola. É tudo tão cortado e recortado nas áreas do conhecimento, em unidades didáticas, que viram sequências didáticas, que tudo se perde. Então, na verdade, o debate a questão da educação financeira na escola é uma questão da produção da riqueza. De onde surge? Como é que se organiza isso? E como é que a gente se organiza para que todos tenham? Por isso que o debate da equidade, a equidade como princípio, me parece que dá o tom da responsabilidade com que vocês tratam o tema. Penso que também é fundamental que a gente consiga trazer para o centro desse debate a ideia do valor do ser, acima do valor do ter, né? Que difícil que é isso. Na verdade, falar de educação integral, na perspectiva de que a união faz a vida, de uma vida mais cooperativada, né? De cooperação entre as pessoas, significa falar de um outro paradigma de civilização, em que a riqueza não seja só o objeto para que alguns tenham muito, 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 e que a maioria sirva para que alguns tenham todas as coisas. As guerras são motivadas por isso. Claro, tem os fundamentalismos religiosos, étnicos, raciais. Como é que a gente supera isso? Só aprendendo a conviver. Né? Aquela ideia do relatório Delors, da Unesco, dos anos 2000, né? Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a aprender. E eu sempre incluí o aprender a cuidar, que eu aprendi do Leonardo Boff. Quer dizer, como é que a gente aprende a cuidar da vida no planeta? E na vida em todas as suas formas. Então, como é que a gente pensa pedagogicamente para que esse aprender a ser seja maior do que aprender a ter, e sem ignorar que existe uma riqueza e que vai circular dessa ou daquela maneira. Então, essa experiência do Anísio é uma experiência tão extraordinária, né? E ela só era possível porque era uma escola de dia inteiro. As crianças vinham da escola classe para a escola parque, e em Brasília ele avança. Né? Em Brasília, a Anísio vai fazer, se forem a Brasília, vale a pena olhar, na 108 Sul, né, na Asa Sul, ele faz um complexo educacional. Porque as crianças tinham, bom, além da escola de educação infantil, a escola classe, de um turno, e dos chamados conteúdos, era a visão da época, a escola parque, que em Brasília, na 108, tem até piscinas, piscina, teatro, quer dizer, para esse desenvolvimento pleno, e se conecta com a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, com o Centro Cultural da cidade, com as suas exposições de artes plásticas, com música, com dança, com teatro, com a escola de línguas. Nós queremos um mundo conectado, mundializado, para a paz, temos que aprender a falar outras línguas. E não aprenderemos em 2 períodos na semana, um na segunda, entre matemática e história, e outro na sexta, entre educação física e geografia. E nem tenho medo de errar quando eu digo isso, porque é assim que funciona. Para aprender uma língua, precisa de uma imersão. 2 vezes por semana, pelo menos, 2 horas, pelo menos, em cada uma dessas vezes, com uma cozinha experimental, com jogos, com a arte daqueles países. Então, a Anísio propõe um centro de ensino de línguas e, junto, uma escola de formação de professores, que depois se torna, em Brasília, o Elefante Branco. Mas eu digo tudo isso porque fazer educação integral e falar em educação integral implica a gente pensar que sociedade a gente quer. Né? E nós estamos vivendo um momento tão grave, 2023, problemas ambientais em todos os lugares do planeta. A Antártida está derretendo, gente. E não é eu que estou dizendo isso, né? Os pesquisadores da URCS, que tem lá uma estação. A preocupação, tem áreas já com vegetação verde, porque o gelo se foi. E a seca na cidade de Manaus é a maior seca da história. Nós tivemos, imagina, Manaus está no meio da enorme floresta tropical, né, devastadíssima sempre e mais aceleradamente nos últimos anos. Nós vivemos todas essas chuvas aqui. Então, as guerras que estão no nosso redor, os assassinatos, é preciso que a gente reinvente o modo de viver juntos. Tem uma falência da civilização. E a educação é o lugar da resposta. Por isso se torna, Silvio, Pablo, Raquel, mais dramática a ausência de professores, a perspectiva do apagão de professores,
porque nós precisamos de professores. E professores humanizados. Professores que entendam que, sim, o meu papel é ensinar matemática, mas ensinar matemática ensinando a viver, aprendendo a viver de outro jeito, né? Esse é o desafio. E a ideia da educação cooperativada tem toda relação com isso. Sabe, professora Jaqueline, te ouvindo assim, né, dá vontade de cada pontinho desses que tu traz, assim, a gente ia puxar e puxar uma conversa, porque tu trazes coisas que são assim fundamentais, né, para o contexto da educação e que dialogam com os nossos programas todos. E tu falas, né, sobre educação integral, que eu acho que eu vou conseguir puxar um gancho aqui com o programa Cooperativas Escolares, com Aprender Fazendo, né? Eu represento o programa Cooperativas Escolares aqui com os meus colegas, e é um programa que tem dentro do seu conceito de aprendizagem a mão na massa, aprender fazendo. Não vai se ensinar cooperativismo para as crianças numa aula teórica numa quinta-feira de tarde, né? Tu tem que fazer com que esses jovens vivam o cooperativismo, vivam a cooperação. Eu acho que o programa Cooperativas Escolares tem um pouco essa lógica. E quando a gente pensa na educação integral, o programa Cooperativas Escolares, diferente dos outros dois programas, é um programa que acontece no contraturno escolar. Então, quando a escola faz adesão, é algo que vai acontecer no contraturno escolar. E a gente poderia ter, erroneamente, uma ideia de que, poxa, então esse programa tem tudo a ver com a educação integral, acontece de tarde. As crianças, em vez de ficar 20 horas na escola, ficam 24. Né? E a gente sabe que não, obviamente que não, né? Que a educação integral não é ampliar a jornada, né? Não é uma criança ficar 32 horas na escola, por mais que, para que a gente consiga ter uma educação integral, talvez as 20 horas não sejam suficientes, e que precisa de uma ampliação. Mas só isso não basta, né? E quando a gente pensa no programa Cooperativas Escolares, por que ele trabalha a educação integral? Por vários motivos, também porque aumenta a jornada, mas muito mais porque traz para dentro da escola uma perspectiva de mudança na proposta pedagógica. É um programa que bate lá na tecla de que por que tu não faz uma aula diferente? Por que tu não faz uma metodologia baseada em jogos, que é o que o programa traz? Né? Muda um pouco a lógica de como é o processo de ensino-aprendizagem. É um programa que traz para dentro do contexto da escola a linguagem, a argumentação, né, de a gente poder defender uma opinião e defender com os nossos colegas, com os pares ali, com os outros estudantes, sem, ao mesmo tempo, não ser respeitoso com a opinião do outro, né, de poder dialogar com o outro. Um programa traz muitos princípios do cooperativismo, e tu traz isso nas tuas falas, né, o tempo todo, assim, que não existe cooperativismo, não existe cooperação se eu não tenho interesse pela minha comunidade, né, se eu não tenho interesse pelo meu vizinho, pelo que acontece no meu bairro. Não existe uma cooperação se eu estou bem e o outro não está. Né? E o programa Cooperativas Escolares traz para o dia a dia da escola muito isso. E pegando esse gancho todo, várias coisas que tu escreve assim, falam que a educação integral carrega consigo essa mudança da lógica pedagógica. Né? Tu até traz uma ideia de modus operandi. Assim. Para ter educação integral, o modus operandi pedagógico não deve ser arcaico e verticalizado. Né? A educação integral prevê uma outra postura pedagógica. E é o que os nossos programas também trazem. Assim. Mas, muito mais do que comentar isso, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho do que tu tem visto de coisas inspiradoras no contexto escolar. Porque a gente projeta muito, né, os desafios, mas a gente também sabe que coisas boas estão acontecendo nas escolas por aí afora. Talvez muitos dos profs que estão aqui nos ouvindo digam assim, pá, mas então isso que eu faço na minha escola é educação integral, eu nem tinha me dado conta. Ou promover o diálogo e olhar para a minha comunidade, educação integral, e pá, não me dava conta disso. Né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o que tu tem visto de coisas legais. Assim, né? Na educação não tem Ctrl-C, Ctrl-V, não tem como olhar uma coisa lá e dizer, bom, então vou aplicar isso na minha escola, mas tem muito a inspiração. Né? A inspiração nos move, a inspiração nos faz pensar, poxa, isso eu poderia trazer para cá. Então, um pouquinho nessa lógica eu queria te ouvir. Assim, o que tu tem visto de coisa interessante dentro dessa perspectiva? Bom, primeiro dizer que o raciocínio é perfeito. Né? Claro que dá para ter programas. E eu acho que a gente começa de algum lugar. Quase todos nós somos oriundos de uma escola quadrada, de uma escola de lugares muito fixos. Né, que o professor faz determinadas coisas e não faz outras. Inclusive, corre na internet, né, nesse campo de desinformação, listinhas que dizem uma coisa é ensinar e a outra coisa é educar. Como se na escola é matemática, português, geografia, e em casa, claro que em casa tem que ser modos, né, saber conversar com as pessoas, mas isso tem que estar na escola. E a família também desenvolve noções de história, de geografia. Por isso que é um problema muito grande para nós, o analfabetismo,
e a baixa escolaridade de grande parte da população adulta no Brasil, né? Porque quanto menos informação essa família tem, mais ela cai nas fake news, né? Eu acho que há essa correlação. Claro que há pessoas de má vontade e de má intenção que têm informação e, mesmo assim, divulgam coisas falsas, o que é péssimo para todo mundo, não só para as crianças. Mas eu não tenho a menor dúvida de que essa tarefa é sempre uma tarefa de educar e cuidar, estar junto. E a perspectiva da cooperativa, mesmo que ela comece como esse programa que aumenta só 4 horas, ela é um primeiro lugar de quebrar esses lugares fixos. Porque se nós queremos, e aqui eu falo para os professores, tantos que estão nos assistindo, a minha vida é toda feita de professores com professores, professoras, professores, em todos os lugares desse país, em outros lugares do mundo, o professor precisa viver outras experiências. Eu quero que ele coordene um projeto de educação financeira que não seja de monetização, que não seja mecanicista. Eu quero que ele viva a União Faz a Vida, eu quero que ele faça a horta, eu quero que ele faça a cooperativa, mas ele nunca, no seu processo de formação, fora desse momento que vocês estão trazendo, né, nunca ele teve isso. Então, assim, eu acho que é preciso quebrar um pouco o jeito como se faz a formação de professores no Brasil, né? Nós estamos muito equivocados, porque nós precisamos ter uma formação mais vivencial. Vou voltar de novo no Anísio, porque o Anísio vai criar a Universidade do Distrito Federal lá nos anos 40, propõe lá nos anos 50 os CBPEs, os Centros Brasileiros de Pesquisa Educacional, e o Anísio pensava uma formação horizontal. Tempo escola e tempo universidade. Nós temos muito pouco tempo escola, mesmo que a gente ainda já tenha mais estágios do que teve quando eu me formei há 40 anos, quase, ainda é muito separado. A vida cotidiana, quando eu estudo Piaget na psicologia da educação, que é importante, eu não consigo enxergar ainda os meus estudantes. Ainda é um desenho teórico que depois eu chego, mas o que isso tem a ver mesmo? Né? Então, eu acho que o que tu trazes me faz pensar de cara que é preciso criar outras experiências formativas em que o professor esteja junto com os estudantes, aprendendo a fazer alguma coisa diferente na escola. Pouco a pouco tem que ir tramando, né, como um bordado bonito. Não é de manhã as aulas e de tarde as oficinas. O Mais Educação acabou sendo isso, mas ele era uma porta de entrada para voltar para essa agenda, e quero dizer para vocês que valeu muito a pena. Mas eu quero responder para ti dizendo 2 coisas. Que eu tenho visto, o que é que tem de experiência? Primeiro, essa minha consciência muito clara de que a gente tem que trazer essas tradições pedagógicas, humanistas, libertárias, no melhor sentido que essa expressão tiver, que já fizeram experiências, inclusive, de cooperação escolar. Me faz pensar no Freinet, me faz pensar no Piaget. O Piaget não chegou a trabalhar, mas ele tem alguns tratados sobre educação, para onde vai a educação, pedagogia e psicologia, em que ele nos ajuda a pensar nos princípios, né? A Maria Montessori, o Loris Malaguti, mais ultimamente com a educação infantil, e tantos outros que agora cada vez mais nos vêm da cultura indígena, né? Eu estou aqui com o Ailton Krenak, que acaba de ir para a Academia Brasileira de Letras, recomendo aos professores as ideias para adiar o fim do mundo. Mas eles nos falam todas essas diferentes experiências, que são de diferentes culturas, né? Coisas ocidentais. Pensei também no Frantz Fanon, pensei na África. Nos fazem pensar em como é que a gente vai entretecendo esse lugar da educação com as demandas, com as coisas que são importantes na vida. Quando eu dizia antes, não é retórico. Como é que a gente traz para o debate na escola o amor, a morte, o nascimento? É como se essas coisas fossem apartadas, né? Como se elas fossem apartadas. E eu penso que nós temos que fazer essa tessitura. Essas experiências nos falam sobre isso. Quando a gente falava antes, Silvia, a primeira questão, né, da cidade que educa, nós também, eu falei de intersetorialidade, acho que é bom terminar por aqui, a rede de direitos que a gente tem que garantir, né? E essas escolas todas são escolas que vão fazendo essa tessitura cotidiana com os outros agentes da esfera pública, com atores sociais implicados na educação. E eu penso que tem algo de fundo, que é a sociedade como um todo, homens e mulheres nas suas diferentes idades, entenderem que a educação é uma tarefa de todos. É uma tarefa de todos. Embora a escola tenha uma especificidade, nós todos nos educamos juntos, e nós mal educamos as nossas crianças, muitas vezes, né? Porque esse jeito tóxico de ser, violento de ser, é algo que se aprende, né? Era o Mandela que dizia,
Se as crianças podem aprender o ódio e aprendem o ódio aos outros, é preciso, aí dizia o Mandela, ensinar o amor para as crianças. Como é que a gente se aceita? Então, falar de educação integral é falar de um outro jeito de viver a vida. Não é a competição, é a cooperação. É estudar a riqueza, é conhecer as questões financeiras, para dizer, bem, está errado. E eles serão os adultos que vão poder ser de outro jeito se tiverem experiências amorosas, não tóxicas, de escuta, né? Eu acho que todos precisamos ser escutados. E as crianças muito, e os professores muito, e é por aí que a gente caminha. Que legal, né, professora? E te ouvindo, assim, né, eu acho que o que me chama muito a atenção, até quando tu traz as experiências, assim, né, a importância do estudo, né, a importância da formação permanente do professor nessa busca por transformação da sala de aula, né? Então, tu começa trazendo as experiências com autores que embasam essa perspectiva de mudança, assim, né? O quanto que, quando a gente escolhe ser professor, a gente também escolhe ser estudante a vida inteira, né? É claro que nos falta, às vezes, tempo, nos falta dinheiro, nos falta incentivo para isso, mas é uma condição quase que inevitável quando a gente escolhe a carreira de professor. Então, acho que talvez essa seja a grande mensagem e o que conecta os nossos programas todos, né? São programas que batem muito na tecla da formação docente, de estar junto na escola com os professores, de estudar junto com os professores, de apoiar essa formação com os professores, né? Então, é muito bom te ouvir, assim, queria ouvir um pouquinho a Raquel também nesse fechamento, mas acho que é isso, né, Raquel, que nos conecta, assim, né? A importância da formação de professores nesse processo, né? Isso, Pablo. A formação permanente e continuada, né, e principalmente a em serviço, na qual a gente acredita e acreditamos e acredito que é a que a gente faz junto com os professores e com as professoras a partir dos nossos programas que temos, né, na perspectiva da educação. E é muito bom te ouvir, prof, e principalmente fazer essas conexões dessa educação integral com aquilo que nós propomos construir enquanto sociedade, enquanto cidadania, enquanto cooperação dos nossos programas. Quando a prof toca um ponto, né, da experiência, aqui embasada em diversos autores, né, mas a partir da tua fala, dificilmente nós teríamos daqui a pouco uma educação financeira nessa perspectiva humanizadora e emancipatória se nós, de repente, corrêssemos alguns processos falando de uma perspectiva educacional. Por isso que hoje ela é fortemente construída com os professores e com as professoras, na perspectiva da experiência de viver esta educação financeira. Sim, nós tivemos uma educação financeira, mas talvez de outro modo, não na perspectiva do letramento ou da própria educação. De repente, ela foi mais no ensino e até dolorido, e talvez por isso que a gente consiga entender e até se justifique, claro que justificar no sentido dos números, não do que a gente acredita, esses números tão cruéis em relação às desigualdades sociais. Então, nós vivemos essa experiência, enquanto assessora também, enquanto professora, junto com os professores e com as professoras, para que depois a experiência construída com eles e com elas possa fazer significado lá para as crianças, para os estudantes, para os adolescentes. Mas primeiro entre nós. E aí eu acho que comunica muito, né, Pablo, que nós acreditamos enquanto programas, não é mesmo, Silvio? Sensacional, professora. Eu acho que para todo mundo que está nos acompanhando aqui, você trouxe algumas palavras que estão no nosso cotidiano. Encantamento. Essa palavra é central para nós. Nós falamos sempre sobre como nós, que somos professores, somos professoras, precisamos nos encantar, nos reencantar e encantar as crianças e as comunidades. Você falou sobre ser e não apenas ter. E o quanto nós temos nos esforçado para que esses valores sejam valores fortes nos programas de educação que a gente vive. E você falou sobre vivenciar. Nosso trabalho de formação de professores é um trabalho que é todo vivencial. Como o Pablo disse, a Raquel disse, é mão na massa, é aprender fazendo. E também você falou nomes, que são nomes que a gente tem citado também. Toda a turma que está acompanhando aqui tem ouvido Freinet, Paulo Freire e Anísio Teixeira. São nomes importantes para nós, a gente tem falado sobre eles, e eu acho que, a partir das tuas... Eu não vou dizer que são provocações,
Mas do teu encantamento, a gente vai falar mais ainda sobre eles. Que linda síntese, que linda síntese. E eu teria que falar mais da Maria Nilde Marcelani, por exemplo, dos ginásios vocacionais. Vocês trabalham também em escolas com os anos finais, e a Maria Nilde propõe, lá nos anos 50, coordena no estado de São Paulo uma experiência extraordinária, que está resumida na sua tese de doutorado, que chama Uma Pedagogia para o Trabalhador, feita na USP. Também falaria mais do Darcy, porque o Darcy Ribeiro propõe o CIEPS, e vocês encontram nas redes o livro do CIEPS, com toda uma perspectiva cultural de relação, porque se eu não consigo compreender e valorizar o mundo em que esse menino vive, a escola nunca vai fazer sentido, porque sempre são coisas muito fora. Não que eu tenha que ficar só no mundo que ele vive, mas esse é o ponto de partida, né? E eu acrescentaria nessas palavras a humanização. Toda experiência de educação tem que ser uma experiência de humanização para os professores, para os estudantes, para as suas comunidades. Eu trouxe vários livros, né, alguns que eu tenho lido, né? Eu trouxe o Ailton Krenak, eu trouxe o Alberto Acosta, O Bem Viver, eu trouxe o Teodoro Adorno, com a Educação e Emancipação. A Teodoro Adorno viveu a Segunda Guerra Mundial, como outros da Escola de Frankfurt. E ele vai nos dizer que o sentido de toda a educação é que Auschwitz não se repita. Não se pode viver assim, né? É preciso reinventar esse mundo. E é preciso que Auschwitz não se repita, né? É preciso que as pessoas que o berço e o sobrenome e o lugar onde nasce não determinem a sua existência. Sejam todos, né? Que todos os lugares tenham condições para que as pessoas possam se desenvolver plenamente. Então, eu tenho certeza que o trabalho, da seriedade do trabalho que vocês fazem e de como vocês são esse apoio dialógico aos professores. Os professores precisam ser ouvidos. O saber dos professores precisa ser sistematizado. A universidade não tem como dar respostas, porque a universidade é parte dos problemas. Eles vêm de uma formação desconectada. Então, eu acho que essa reinvenção do processo de formação permanente que vocês estão fazendo tem que chegar no diálogo com as universidades que fazem a formação inicial. E eu quero aproveitar, né, sempre farei isso, toda a minha vida, homenagear demais quem escolhe o magistério. Nós vamos ter que reverter o apagão. Nós precisamos de professores. Ser professor é um caminho de uma vida muito digna. Só quem vive escola, quem põe o pé na escola, e nessa escola reencantada, sabe o quanto é bom ser professor, né? E nós vamos continuar lutando pelas condições de trabalho, por salário, por carreira, porque isso é muito importante também. Não se pode separar as duas coisas, né? Paulo Freire chegou a ser secretário de Educação de São Paulo e falava sempre disso. Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer esse diálogo e eu espero que ele continue. Obrigada. A gente que agradece, né? A fala da professora doutora Jaqueline Moll, muito obrigada. Queremos agradecer também, né, aos nossos especialistas formadores, né, que estão representando aqui os formadores nacionais dos programas, Pablo, Silvio, Raquel, muito obrigada. Eu acho que foi um bate-papo incrível, né? A gente pôde aprender muito, pelo menos eu aprendi muito, mas também eu queria agradecer às nossas cooperativas, né, que investem nesses programas de educação, agradecer também aos professores, né, aos gestores escolares, aos gestores educacionais, às instituições de ensino, a todo mundo que faz tudo que a gente discutiu aqui acontecer na prática. Mas, principalmente, um destaque muito especial aos educadores, que são os agentes dessa transformação. Então, obrigada a todos e fiquem, então, com um momento especial feito para vocês. Boa noite. Meu nome é Robson da Silva dos Santos Ferreira Cardoso Zambon Fontinelli de Almeida. Como vocês podem ter notado, o maior nome da música popular. Do meu lado, Marcela Chiazara. E para nós está sendo uma honra e um prazer enorme fazendo parte desse evento do Sicredi. E esse show, esse espetáculo, nós dedicamos a todos os educadores e professores do país e do mundo. E eu gostaria de fazer das palavras dele as minhas. Um bom show a todos. E a nossa história começa há 38 anos no antigo Hospital Mário Tota, lá no município de Tramandaí. E a próxima canção revela um pouquinho dos nossos segredos para vocês.
Já nasci estressado com 2,1 kg. Eu careca e pelado, meio magro também. Não peguei catapora, Não fui me batizar. vixe Nossa Senhora. Salve Oxalá. Fui criado na rua, tenho meus pés no chão. Sou do mundo da lua, troco os pés pelas mãos. Tenho medo do escuro, E eu de andar de avião. sou de Tramandaí. Da emancipação. Coisa bom é um amigo pra poder se encontrar, jogar conversa fora. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar, e por aí vamos embora. Sou do balacobaco, Mas eu não tô nem aí. jogador de buraco, Coleção de gibi, futebol de areia, futebol de salão, caminhada na esteira, televisão. tô relendo bandeira. E eu, Machado de Assis, Sou Colorado e Mangueira, sou Grêmio e Imperatriz. sinto frio no joelho, E eu na ponta dos pés sou alérgico a pelo. tenho chulé. Ô, se tem. Coisa boa é um amigo pra poder conversar e trocar figurinha. Que saudade. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar, cada sonho que eu tinha. Eu só como miolo, Eu a casquinha do pão, espaguete com molho, bife, arroz e feijão, sou viciado em chiclete, picolé de limão, bomba e crepe Suzete. goiabada cascão, Sou aquário com touro, ascendente em leão, eu já fui escoteiro, escapei de raspão, sou cantor de chuveiro, e eu adoro dançar. vou casar em janeiro. Em BH, coisa boa é um amigo pra poder relembrar o que ficou na lembrança. Censurado. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar, cheios de esperança. Eu odeio gravata, Gente no celular, cervejinha de lata, Coca-Cola sem gás, ando sempre atrasado, eu só pego o metrô. corro atrás de uns trocados, Sou professor, não relaxo o pescoço, eu só às 3 da manhã, eu só durmo de bruços, e eu com leque sotã, uso touca de banho, cueca, samba, canção. eu não ronco, Estranho, eu também não. Coisa boa é um amigo pra poder compensar cada velha mania. Releitura. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar, cada sonho que havia. ando meio caído, Tala de Bagdá, uma certa barriga, já deu pra notar. vou fazer um check-up, Já parei de fumar, antes que te dê um ataque. vou pra um spa. Sou do tempo do EPA, Andei de DKV, volta um mundo em lambreta, brinquei de bambolê. Olha. hoje eu olho na volta, Olho e sei que valeu. vou levando a vida, Graças a Deus eu disse coisa boa é um amigo pra poder relembrar, pois são tantas histórias. 12 anos. Mais uma hoje. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar pela vida afora. Coisa boa é um amigo pra poder relaxar, jogar conversa fora. Tu me ensina a viver, que eu te ensino a sonhar, vamos
tocando a bola. Bom, agora que já fomos apresentados, se não for muito abusado da nossa parte, gostaríamos de tocar uma composição nossa, uma música que escrevemos quando tínhamos 13 para 14 anos. Acontece que não registramos essa canção e roubaram-a de nós. Essa música fez sucesso internacionalmente, que quer dizer no mundo todo, e sempre que a gente tem a oportunidade, a gente toca essa canção para as pessoas verem o tamanho do vacilo que nós cometemos. Hello darkness, my old friend, I come to talk with you again, because some visions softly creeping left the streets while I was sleeping, and the vision that was planted with my brain still remains. We feel the sound of silence, and where some rings on walk alone, now the streets on cobblestone, if a hero of the history land, I turn my call on to the calling down, with my eyes stabbed by the flash of the neon light. They sleep tonight and touch the song of silence, and they can make a ladder soar 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people reading without listening, people writing songs their voices never share. No one dare disturb the sound of silence. The food said I do not know. Silence like a cancer grows. In my house that am my attitude. Take my arms that am I retied to you. But my words like silent raindrops fell, echo in the wells of silence, and the people bow to pray to the neon garden maid. And the sky flashed its warning, and the words that had us warning, and the sights and the words of the prophets are written on the sobe walls, in tenement rows. Esse som nos roubarão. A próxima canção gostaríamos de dedicar a todas as mulheres solteiras, que aí a gente já não se incomoda. Ok. 1, 2, 3 e...
bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Com vocês, Adriana Calcanhoto. Quando eu te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guarabara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. De cara. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Então põe um sorriso na minha cara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. Quando eu te vejo, não saio do tom, mas meu desejo já se repara. Opa! Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na Guanabara, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte na vida. De cara, na vida, de cara, meu amor, meu amor, meu amor, tudo pra tomar um café com você. Suave, né? Pitoresco. Tudo pra tomar um café com você. Duas vozes. Harmônico. Tudo pra tomar um café com você. Poético. Magnífico. Tudo pra tomar um café com você. Tá ótimo, né? Então agora valendo, agora que as pessoas já sabem, já gravaram o refrão. Quando chegar nessa parte em casa, a galera enlouquece. Pode tirar a camiseta, sinta-se alta, eu tô em casa. Em casa pode, em casa pode. Ou então... Acordou bem cedo, mal penteou o seu cabelo, ansioso pra chegar. E olhou no Face meio lento, convidou seu companheiro, velho amigo novo ao estar. Atrás do frigideira, a camiseta mal passada que vestiu sem nem ligar que não secou.
Pegou na parada, atrasado e tão lotado o busão que quase perdeu o metrô. Atenção pro refrão, todos juntos. Tudo pra tomar um café com você. Você que está assistindo nessa mente vai. Tudo pra tomar um café com você. Todo mundo tá cantando assim, assistindo vai. Tudo pra tomar um café com você. Mais uma vez eu quero ouvir vocês. Tudo pra tomar um café com você. O pai lhe acordou às 8h30, ela penteou o seu cabelo com preguiça ao levantar. Se perfumou suave, pôs na bolsa maquiagem, chiclete, maçã, revista nova e celular. Ficou pensando nas coisas que fez e que não fez e que talvez sem medo com o tempo irá fazer. Planos, projetos, arquitetura, um bonsai, floricultura em meia hora pra fazer. Tudo pra tomar um café com você, todos juntos. Tudo pra tomar um café com você. Eu quero ouvir mais uma vez você tentando, vai! Tudo pra tomar um café com... Nheco, nheco, chique, chique, balancei e foi! Tudo pra tomar um café com você. Stravinsky, nas Kowalski, não vai! Tudo pra tomar um café com você. Agora um pouquinho com potência, potência. Tudo pra tomar um café com você. Um café mais fraquinho, suave. Tudo pra tomar um café com você. No estalar dos dedinhos, no estalar dos dedinhos. Tudo pra tomar um café com você. Agora mentalmente, mentalmente. E os frutos dessa história vão amadurecer. E os frutos dessa história vão amadurecer. Incrível. Agora eu irei fazer um número incrível, é isso? Eu agora, nesse momento, irei fazer agora aqui um número incrível. Só te digo uma coisa. Faz teu nome. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso
saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Obrigado, obrigado. E agora, graças a um curso que nós fizemos por carta, um curso com o falecido Chico Xavier, iremos trazer uma pequena fagulha de um espírito de luz, um ser abominável que ronda os quarteirões do planeta Terra. Eu já vou avisando o pessoal de casa que não vai ser fácil, mas concentre-se e lancem uma energia que leve nesse ritmo do violão que vai ser aqui, ó. Os presentes também podem bater palmas, todos juntos. Muito bonito, lindo, incrível. Com mais força que essa entidade vem com o cavalo junto. Oxóssi, Cati, Funga, Saravá, Recall a trap and walk out. Because I love you too much, baby. Don't you know? What can't you see? What you doing to me? When you don't believe in what I'm saying. We can go on together with suspicious minds. And we'll fulfill the dreams of suspicious mind. So only a friend I know, whoa, just by to say hello. Whoa, when I choose see suspicion in your eyes. So here we go again, here we go again. Asking when I've been. You Scooby-Dooby-Doo, you can see it is a river cry. We can go on together with suspicious minds, and we'll build the dreams of suspicious minds. Survive, oh no, hold your tears from your eyes, lest the little girl feel die. But honey, you know I never lie to you. Yeah, yeah. Recall it or dry. I can't hold out. Because I love you too much, baby. Hey, don't you know? Why can't you see? So why can't you see what you're doing to me? Oh, when you don't believe in what I'm saying. Hey, don't you know? Recall that as well. Well, I can walk out. Because I love you too much. Hey, don't you know? Recall it or dwell. Well, I can walk out. Because I love you too much. Hey, don't you know? Recall it or dwell. I can walk out because I love you too. Calistenia. Recall it a trail. Well, I can walk out because I love you too.
Don't you know we call it a trap? Terceira. Well, I can walk out because I love you too much. You know, so why can't you see what you're doing to me? When you don't believe in what I say. Oh. Muito obrigado, senhoras e senhores. Valeu!